O Via Justiça de hoje é sobre a Lei das Domésticas. A norma que autoriza a multa para quem não registrar as empregadas entrou em vigor no começo de agosto. Nossos convidados, o presidente do Conselho de Relações de Trabalho da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Osmane Teixeira de Abreu, e a diretora jurídica do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais, Geralda Lopes de Oliveira. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desde o dia 7 de agosto, quem tem empregados domésticos está sujeito à multa de R$ 805 se não regularizar a situação trabalhista deles. Começo perguntando para a senhora, doutora Geralda, qual deverá ser o impacto da nova lei? Olha, as donas de casa ficaram um pouco assustadas com o surgimento dessa lei. Mas a lei não pega assim, de um modo geral, todo mundo não. Pega aquelas que não assinaram a carteira no tempo devido. A lei anterior fixa em 48 horas para assinatura da carteira. Elas não assinaram, não providenciaram e fica. A empregada não traz, a empregada não traz. Isso não é desculpa. A obrigação da dona de casa é buscar junto à empregada a entrega da carteira. Doutor Osmane, o senhor como vê o impacto da nova lei? Olha, na realidade, a nova lei para mim é surpresa no sentido de que ela seria desnecessária. Porque a lei da doméstica já tem mais de 40 anos, desde 1972, que o empregador é obrigado a assinar a carteira da doméstica. Agora, é verdade que tem muita gente que não o faz, e essa criação dessa multa maior, porque para mim já existia outra, pode intimidar um pouco as pessoas. Agora, eu tenho até medo que isso não tenha, pelo menos num primeiro momento, não tenha um efeito prático, porque o brasileiro, para não dizer o cidadão do mundo, ele gosta muito de tentar ver o que acontece. Então, muita gente não vai fazer. Ou seja, quem tinha de assinar, quer dizer, eu sou suspeito, mas eu sempre assinei desde 72, já assinava. Aqueles que não assinavam é porque não querem assinar. Eu concordo com o que ela disse, porque eu já recebi várias consultas como advogado. Mas a empregada não quer assinar. Eu falei, não contrate. Você não pode fazer, porque ela vai falar que não quer, o dia que sair você está com um passivo trabalhista imenso, e ela tem de saber que para ser empregado tem de ter carteira assinada. Eu até posso admitir que isso seja, às vezes é uma desculpa da empregadora, muitas vezes não. Como, eu não sei se nós vamos entrar no tema, essa nova lei que está para ser regulamentada vai nos trazer problema também de convivência com a empregada doméstica, porque vai criar coisas que eu tenho certeza que ela não quer. Vou até antecipar. O famoso intervalo para refeição. Nós vamos falar sobre isso, essa necessidade de regulamentação, no próximo bloco, tá bom. Ficando por enquanto ainda nessa questão da multa. A senhora acha, doutora Geralda, que essa questão da multa, do medo, um possível medo dos empregadores, isso levará ao aumento do registro em carteira de trabalho ou não? Acho que vai aumentar. Dada a procura do movimento, que nós estamos verificando, as donas de casa têm procurado o movimento, mas enormemente, para saber como elas estão atrasadas, o que que elas vão fazer. Como é que eu inicio isso? E aí nós instruímos, se a senhora tomar a iniciativa, por livre e espontânea vontade, de fazer as anotações pertinentes e recolher as contribuições devidas à Previdência Social, a senhora não sofrerá nada, nada. Daí para frente continua tranquilamente. Então seria possível dizer que a nova lei vai garantir o pagamento dos direitos assegurados aos domésticos? Vai. Porque uma doméstica às vezes recebe o salário em dia, tudo direitinho, vem férias, ela tem férias, tem o 13º, mas não tem a Previdência Social. E o futuro dela, como é que fica? Então aí é que essa lei está influindo. Como que será feita, doutor Osmane, a fiscalização do cumprimento da lei? Bom, o Ministério baixou uma portaria aí, né?
instruindo, porque a grande dificuldade é essa, o fiscal não pode adentrar no domicílio, porque o domicílio é inviolável, né? Segundo a Constituição, não é possível, né? E pelo que eu vi do Ministério, ele próprio admite, ele também não quer entrar nessa briga. Mas ele criou um sistema que eu acho que pode dar resultado, e deve dar, que é com base em denúncias, que qualquer um pode fazer. Espero eu que a denúncia seja anônima, porque se tiver comprovante, evidentemente que as pessoas não querem se envolver e o trabalhador muito menos não vai denunciar. Mas o sistema que foi criado é o seguinte, quem denunciar o Ministério manda uma correspondência para o empregador para que ele apresente lá no Ministério do Trabalho o comprovante de assinatura. Isso já é feito muito nas empresas comuns para outros tipos de coisa. O Ministério manda um ofício para o empregador para ele apresentar lá a cópia da RAIS, de fundo de garantia. É o que ele pretende fazer agora. Ele vai intimar e o empregador deve comparecer ao Ministério e apresentar a cópia da carteira assinada e tudo mais. Se não o fizer, automaticamente ele vai receber a multa. Mas dessa forma, a senhora não acha, doutora Geralda, que seria um dificultador? Ou seja, como disse o doutor Osmani, o empregado vai ficar com o pé atrás, denuncia ou não denuncia? Se eu denuncio, eu posso ser mandado embora? Perde o emprego tranquilo. Então eu pergunto à senhora, isso não é uma falha da lei? Não tinha que ter um outro jeito para poder Mas a lei quis só ajudar, a lei veio para beneficiar, mas não tem muito jeito não, por causa dessa impossibilidade de uma fiscalização assim forçada, o que não pode ser feito, então não há como. Quando a empregada pretender sair daquele emprego e a justiça reclamar qualquer outra coisa ou só isso, ela terá apurado isso. Se ela tem um tempo já na casa, sem contribuição previdenciária, e vai à justiça, essa patroa será intimada a comparecer e a resolver esse problema. Doutor Osmani, o senhor acha que o Estado está aparelhado para essa fiscalização ou falta pessoal para isso? Não, olha, é difícil dizer porque eu não conheço os quadros exatos do Ministério do Trabalho. Mas eu acho que está aparelhado sim, porque esse sistema, é evidente que a empregada não vai denunciar, mas até o vizinho pode denunciar. A briga de condomínio é uma briga de condomínio sim, mas pode denunciar, porque inclusive, aí vão entrar num outro ponto, né? Quem contrata o empregado e não assina a carteira está fazendo uma concorrência desleal com o seu vizinho, né, que assina, né? Não que o seu vizinho é bom, porque está cumprindo a lei. Agora, uma das coisas que me preocupa, e aí me preocupa mesmo, e ela falou aqui, e eu por acaso tenho uma empregada nessa situação, que ela trabalhou anos e ninguém assinou a carteira dela. Ela agora já está na idade de aposentar e não tem nada, porque não consegue comprovar, porque realmente não tinha carteira assinada. Então, esse parece que é o pior mal que o empregador faz para uma empregada doméstica, pelo menos na minha visão, não é nem não dar férias, nem dar 13º salário, é não contribuir para a Previdência Social, porque o dia que ela não pode mais trabalhar, que todos nós chegamos um dia que não podemos, ela não tem a quem recorrer. A lei das domésticas ainda espera a regulamentação de pontos polêmicos. O que precisa ser regulamentado, em síntese? Diversos pontos. O FGTS, por exemplo, com o seguro-desemprego, é um ponto que as empregadas estão levando prejuízo, porque desde abril de 2013 que elas têm direito ao fundo de garantia e não estão tendo. Quando então vamos fazer uma síntese, no próximo bloco a gente entra em cada ponto. Okay. Então, FGTS, seguro-desemprego, seguro-desemprego, alguns outros como seguro de acidente de trabalho, auxílio creche, salário família. Bem, no próximo bloco, a análise dos pontos polêmicos. O Via Justiça volta em instantes. O Via Justiça de hoje é a Lei dos Empregados Domésticos. Participam do programa o presidente do Conselho de Relações de Trabalho da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Osmani Teixeira de Abreu, e a diretora jurídica do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, Geralda Lopes de Oliveira. Neste bloco, a análise dos pontos polêmicos da lei que ainda precisam ser regulamentados.
Pergunto para o senhor, doutor Osmani, qual é a polêmica sobre a regulamentação do trabalho noturno superior ao diurno em relação à empregada doméstica? Não, nesse caso, para mim é uma aberração do Brasil, né? O Brasil tem por lei que cada 52 minutos são 60. Eu não conheço isso em lugar nenhum do mundo, é uma ficção. Isso já faz o trabalho noturno ficar mais caro. E depois tem um adicional noturno de 25%, isso por lei, hoje as convenções dão até mais, para quem trabalha à noite. Então encarece o custo. O grande problema do doméstico é que enquanto o empregador comum, normalmente, quando ele tem um aumento de custo, ele só tem duas coisas a fazer. Ou repassa no preço, que é o mais comum, ou diminui no lucro. O empregador doméstico, na sua grande maioria, ou seja, talvez uns 90%, são todos empregados, eles não têm como repassar no custo o aumento dos preços. Então, se amanhã, em decorrência da lei da doméstica, eu tenho de gastar mais 10% ou mais 15% com fundo de garantia e outras coisas, eu tenho certeza, e isso eu tenho medo, que nesse ponto vai influenciar o desemprego sim. Porque as pessoas simplesmente não terão de onde tirar. Volto a lembrar, o empregador doméstico, na maioria, é empregado também, e ele não consegue repassar para o seu patrão esse custo. Doutora Geralda, o que dizer sobre a possibilidade de jornada parcial de 25 horas semanais? Olha, isto é uma novidade. Nós não temos nada disso a respeito na vivência ainda. E como está sendo regulamentada a lei, nós vamos aguardar para saber como que vai ser isso. Obrigatoriedade do FGTS, doutor Osmani, quais são as dificuldades de acordo nesse aspecto? Além da burocracia que eles estão tentando resolver, eu vou deixar de lado, é o custo. O FGTS, eu quero dizer o seguinte, em 2006, a lei da doméstica de 72 foi modificada. Criaram, inclusive, a possibilidade de, espontaneamente, o empregador recolher o fundo de garantia. Mas atrás dessa lei veio, no meu entendimento, desculpe de quem fez, uma grande burrice. Porque o empregador comum não tem FGTS, demite e não paga nada, além do aviso prévio e tudo mais. Colocaram que para aquele que espontaneamente recolheu o fundo de garantia, se demitir, ele tem que pagar os 50%, que hoje não são 40% mais, são 50%. A mesma coisa fizeram com o seguro-desemprego. Só tem seguro-desemprego para quem tem fundo de garantia. Isso para mim é uma contradição. Quem tem fundo de garantia teria muito menos necessidade de seguro-desemprego do que quem não tem. Mas é a lei de 2006. Como é que a senhora vê esse ponto do FGTS, doutora Geralda? Olha, realmente é um negócio assim que não protege mesmo o empregado. Aqueles que às vezes o que mais precisa não consegue. Só pode pretender o seguro-desemprego aquela empregada ou empregado que tiver 15 meses de contribuição para o fundo. Ora, dificulta, só veio para dificultar. Então, eu já tive casos de empregada sair chorando do movimento porque estava reservando esse dinheiro para uma coisa séria na família, uma despesa séria. Salário família, qual o ponto controverso, doutor Osmani? Hein? Salário família. Não, salário família normalmente quem paga é o governo. Mesmo nas empresas é o governo que paga. A empresa tem uma cota a mais. É lógico, se for custo, cai naquele meu discurso, né? Tem de saber se o empregador tem condição de assimilar o custo. Mas normalmente isso é pagamento do governo. Agora, o descanso para quem mora no trabalho, como deverá ser acordado? Nós vamos ter um grande problema de atrito entre patrão e empregado com o intervalo de refeição. E eu falo que não adianta a lei, não adianta a natureza, nós sabemos que não perdoa e que não modifica. A empregada, habitualmente, ela não faz uma hora de intervalo de refeição, não é porque o patrão é mau, é porque ela não quer. Porque ela fazendo uma meia hora, que é o habitual, na realidade eu já fiz várias, nós almoçamos em 15 minutos, todos nós, pessoas normais. Ela com meia hora, ela almoçou, já descansou, ela prefere trabalhar e sair mais cedo, para chegar mais cedo na casa dela. Se for obrigada a ficar uma hora, o que vai acontecer? Ela vai almoçar nos mesmos 15 minutos, vai ficar 45 minutos, como diz na roça, olhando para ontem, e vai sair uma hora mais tarde. Eu sei que ela não vai querer, e aí nós vamos ter um problema como empregador. Eu atendo a minha empregada que não quer, sujeito a levar uma multa,
ou obrigo ela a fazer e vou ter uma pessoa insatisfeita dentro de casa. O que a senhora comenta a respeito desse ponto, doutora Geralda? Olha, é um ponto meio delicado, viu? Está criando atritos entre a empregada e a patroa. Realmente ele tem razão. Mas por quê? Elas não estão entendendo o espírito da lei. A lei trouxe essa novidade para que elas adquiram, refaçam as energias gastas no primeiro período para enfrentar a segunda etapa. Elas não estão entendendo isso, que isso a lei está zelando pela saúde delas. Demissões sem justa causa. De quanto deve ser a indenização, doutor Osmani? Olha, demissão sem justa causa, pelo que se espera, a gente não sabe, porque como ela disse, isso ainda não foi regulamentado. Você paga o aviso prévio você já paga, não vai mudar nada. O que vai ter de adicional? É o fundo de garantia, que você já foi debitando todo mês, e 50% do fundo, que eu sou obrigado a falar, que o governo se apropria indevidamente de 10%, porque para o trabalhador só vai 40%, mas o governo não abre mão dos outros 10%, que um dia ele criou uma lei para aquele famoso expurgo inflacionário, que já acabou, já pagou todo mundo, mas o governo não abre mão. Foi feita uma lei, infelizmente a presidente da República vetou e está usando um dinheiro de outra. Então, para o empregador também não vai ser diferente. Se entrar o fundo de garantia com 8%, porque eles estão pensando aí numa série de coisas, e mais as regras normais, ao ser demitido, você vai ter de pagar 50%. O que para o empregador doméstico é mais complicado ainda, porque nós sabemos que as empresas fazem provisionamento, está tudo calculado, toda empresa sabe quanto custa demitir um empregado. Empregador doméstico, nós sabemos que não tem condição de fazer isso. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a Lei das Domésticas. Participando do programa, o presidente do Conselho de Relações de Trabalho da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Osmani Teixeira de Abreu, e a diretora jurídica do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, Geralda Lopes de Oliveira. Eu pergunto para a senhora, doutora Geralda, seguro-desemprego e seguro contra acidente de trabalho. Quais as dificuldades para se chegar a um acordo? Olha, o seguro-desemprego, ele está atrelado ao FGTS. Só tem o seguro-desemprego aquele que tiver o FGTS. Contribuindo durante 15 meses, ao sair, ele pode levantar esse fundo tranquilamente. Agora, o seguro por acidente de trabalho é uma novidade para o empregado doméstico. Nós não temos ainda nada de informação. Está sendo regulamentado e nessa leva virá, como os outros itens também que estão sendo regulamentados, e será o início para elas. Doutor Osmani, o que dizer sobre a criação do imposto sindical obrigatório? Olha, essa é uma das matérias mais polêmicas, porque inclusive no meio empresarial existe uma série de pessoas, inclusive a CUT já defende publicamente, não sei se é sincero, o fim do imposto sindical obrigatório. Porque imposto sindical obrigatório, como nós sabemos, não é o caso da doméstica, é descontado um dia de salário de todo mundo, gostando ele ou não gostando do sindicato. E a grande verdade é que nós nunca saímos. Lógico que tem sindicatos honestos, não tem dúvida nenhuma, mas tem muita gente que só funda sindicato para pegar esse dinheiro e não dá nenhuma retribuição ao associado, não, ao representado, porque o imposto sindical obrigatório, você não precisa de ser associado, ao passo que o associado paga espontaneamente. Só que quando você tem associado, como é regra em toda a sociedade, você tem de prestar contas ao associado, porque ele cobra, porque ele paga espontaneamente. O compulsório, ninguém tem de prestar conta a ninguém, porque sai do bolso de cada um, querendo ele ou não. Eu acho que não é uma boa, não. Eu sou daqueles que defendem que o imposto sindical deveria ser espontâneo.
Eu acho que o trabalhador deve, quando achar que o sindicato representa, se filiar a ele e pagar espontaneamente. A senhora acha, doutora Geralda, que seria um retrocesso a criação desse imposto sindical para a categoria dos domésticos? Não, seria um passo à frente. É uma coisa muito necessária. Elas não têm quem reivindicam para elas nada. O governo, através de suas câmaras, é que cuida disso. Elas não têm uma representação, porque alguns estados hoje têm sindicato, mas não é no país inteiro. Aqui em Minas, por exemplo, nós não temos. A regulamentação pendente, doutor Osmani, pode reconfigurar novas formas de atuação dos domésticos? Eu acho que a regulamentação pode, eu lamento dizer, aumentar o desemprego do doméstico. Eu já mais ou menos falei isso. Por quê? Porque a nova regulamentação significa aumento de custos. Você falou aí sobre seguro-acidente, por exemplo. Eu acho válido. Eu acho até que seguro, como qualquer seguro, é bom para quem o faz, desde que a seguradora depois comprou o fator dela. E nós sabemos que seguro de acidente, inclusive o acidente de trajeto hoje, é considerado como acidente de trabalho, porque se o empregado se acidentou indo para o local de trabalho. Isso eu não acho ruim. Agora, o que vai depender é do quanto. Porque eu volto a falar, empregador doméstico não tem aumento de renda, não tem patrão nenhum que vai repassar o custo da doméstica dele. Então essa regulamentação, a única preocupação, e é por isso que eu acho que ainda não foi feita, é quanto vai custar. Porque você imagine, como se você desse um decreto hoje falando que todo mundo a partir de amanhã vai ganhar menos 12%. Que é mais ou menos o que acontece, dependendo dos índices, o que vai acontecer com o empregador doméstico. Então, ele não podendo pagar, ele não tem outro caminho, a não ser dispensar. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Eu começo com a senhora, doutora Geralda, perguntando quais barreiras culturais ainda precisam ser rompidas em relação ao trabalho das domésticas. Eu acho o principal o reconhecimento da própria doméstica, da sua condição. Enquanto a doméstica devia se esforçar para entender a situação dela e esforçar muito mesmo para prestar o melhor serviço, para ser considerado uma excelente profissional, elas acham ruins, acham que é degradante ser doméstica. Não, não é. A empregada doméstica é uma pessoa muito importante dentro de qualquer casa, qualquer tipo de família. Recebe bem a empregada, precisa cuidar daquela empregada, porque dali depende até a saúde da família. Considerações finais do senhor, doutor Osmani? Eu concordo com ela e eu acho até, minha opinião, que a empregada doméstica é o trabalhador mais importante que existe, para quem pode ter, porque cuida de uma família. Então, é realmente importante. Agora, só para lembrar, né, a origem, por que o preconceito e tudo mais. Nós viemos de um Brasil, felizmente, tem mais de 100 anos de escravidão. Quem era empregado? Não é só doméstico, não, rural também. Empregado era escravo. Lógico, a escravidão acabou, mas a cultura nós sabemos que ela demora anos e anos para ser modificada. Já foi modificada e muito, evidentemente. Não acredito que hoje a maioria das pessoas possa considerar que uma empregada seja equivalente a um escravo. Acho que não. Embora eu tenha de admitir que alguém pode até pensar, mas a maioria não. E eu tenho certeza que a maioria, e eu tenho que falar como maioria, não posso falar que é todo mundo, das famílias, considera a empregada uma das pessoas mais importantes e eu não tenho dúvida de que é realmente ela que cuida da sua casa. Inclusive a maioria das pessoas, você não tem casa, a dona de casa é a sua trabalhadora que está lá. Agora, a cultura demora realmente a ir funcionando. Muito obrigado ao senhor, doutor Osmani, à senhora, doutora Geralda, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.